Delenda est Carthago. Cartago deve ser destruída. 3 palavras curtas, saídas da boca de uma superpotência. A sentença de morte imposta por Roma sobre um dos impérios mais fascinantes do mundo antigo. Cartago, o Holocausto Romano. Era uma bela manhã de primavera quando começou o conflito decisivo. A cidade de Cartago, onde atualmente se situa a Tunísia, estava sob ataque há 3 anos, quando o exército romano invadiu os portões da cidade. A partir daquele momento, as pessoas inocentes tiveram apenas algumas semanas de vida. A morte havia chegado a Cartago e ninguém seria poupado. As ordens eram precisas: não deixar nenhuma edificação em pé, nenhuma pessoa viva. O que houve a seguir foi um holocausto. As tropas romanas destruíram o Senado de Cartago, queimaram sua biblioteca e profanaram seus santuários sagrados. Após uma guerra devastadora, a cidade foi reduzida a pó. Ao aniquilar Cartago, 150 anos antes de Cristo, os romanos fizeram toda uma civilização desaparecer. Roma queria Cartago completa e permanentemente erradicada. O ano em que Roma cometeu o brutal genocídio agora está quase esquecido. Hoje, Cartago é um lugar cujas nobres ruínas são vistas e contempladas. Mas em 146 a.C., este local testemunhou a carnificina de todo um povo, de uma civilização que vivera aqui por quase 8 séculos. A contagem regressiva para a destruição havia começado 3 anos antes, quando 85 mil tropas foram de Roma a Cartago, no norte da costa da África. Eles estrangularam a cidade num cerco, deixando o povo fraco demais para lutar. Os romanos realmente apertaram o laço sobre Cartago, bloqueando os portos e evitando que o povo recebesse alimentos. Até o moleiro, que vivia nesta casa, onde achamos sua mó, quase não teve o que fazer nos últimos meses em que a cidade existiu. Mas havia gente ocupada, os agentes funerários, que iam de porta em porta recolhendo os mortos. A fome e a doença acabavam com os idosos, as crianças e os enfermos. E, de fato, os arqueólogos do século XIX encontraram túmulos coletivos, onde as vítimas do cerco romano foram literalmente jogadas. O exército romano incendiou cada distrito da cidade, transformando-a num inferno flamejante. Quando os romanos atearam fogo nessas casas para expulsar seus moradores, o calor era tão intenso que deixou as paredes vermelhas. Vejam as marcas chamuscadas nestes blocos de arenito. Deve ter sido um inferno na terra. As chamas levaram 17 dias para se extinguirem. Depois, os soldados romanos passaram 1 ano demolindo as estruturas enegrecidas até as fundações. Sob esta plataforma há palácios, ruas, templos e lojas. As casas das pessoas e seus bens mais preciosos. A vida de milhares de cartagineses assassinados. Tudo reduzido a pó. Cartago, uma cidade famosa. Mas o que realmente sabemos sobre ela? Quase nada. Exatamente o que os romanos queriam. Quando destruíram a esplêndida biblioteca de Cartago,
Eles nos impediram de conhecer os cartagineses segundo as suas próprias palavras. Ficamos com uma história escrita pelos vencedores, o que distorceu toda a nossa visão sobre o mundo antigo. Aprendemos que a civilização ocidental foi construída pelo Egito, pela Grécia e por Roma. Mas vou lhes mostrar que a exclusão de Cartago distorce grandemente o nosso próprio passado. Às vezes sentimos pena de Cartago por ser a vítima nobre da história, ou desprezo por ter sido cruel, pervertida e fraca. Mas eu não a vejo assim. Acredito que Cartago fosse a tutora aos pés da qual Roma aprendeu a arte do império, e tão poderosa que atrapalhou a grandeza de Roma. Vou lhes contar uma história sobre como o nascimento de uma superpotência exigiu a morte de outra. Eu venho à Tunísia há mais de 10 anos, mas ainda acho o Holocausto de Cartago absolutamente terrível. Os romanos foram mortalmente eficientes e quase não resta nada da antiga Cartago agora. Mas se olhar bem, ainda poderá ver seus fantasmas. Nos subúrbios que se espalham pela atual Tunis, que exibe as fundações da antiga cidade que ficam diretamente abaixo e abrangem 50 quilômetros quadrados, nas casas brancas atuais, assim como nas edificações de 6 andares da antiga cidade. Nos rostos das pessoas que vivem lá, muitos tunisianos atuais talvez carreguem os genes dos cartagineses, descendentes mestiços de pessoas do Oriente Médio e dos berberes, do norte da África. As tripulações dos navios mercantes devem ter ficado surpresas com as reluzentes paredes brancas dos portos enormes, as fileiras de casas, os palácios e os templos, que faziam com que a grande cidadela cintilasse ao sol da manhã. Porém, mais que sua gloriosa metrópole, o feito mais duradouro dos cartagineses foi inventar o Mediterrâneo Ocidental. Antes de entrarem em cena, poucas nações sabiam como navegar os mares. E a maioria das pessoas do Mediterrâneo vivia em comunidades isoladas. Em seus barcos velozes, os cartagineses uniram essas regiões distintas num império que ia da Espanha e Córcega até a Sicília e o norte da África. Para eles, o Mediterrâneo não era um espaço vazio entre os países, mas o contorno de um continente imaginário. Seu mundo era uma série de coordenadas sobre o mapa do mar. Sua vasta frota comercial de 700 navios se transformou numa esteira transportadora. À medida que se afastavam em torno da bacia do Mediterrâneo, eles estabeleceram cidades na rota comercial de Cagliari a Cádiz. Cidades que abrigaram portos como Palermo, com seu porto extremamente funcional. O Império de Cartago combinava terra e mar num único ecossistema. Em todas as terras que colonizaram, a habilidade cartaginesa transformou a área selvagem numa terra fértil e cultivável. Um exército de ceramistas moldou a argila para transportar essas riquezas pelo mar. Esses recipientes eram cheios até a borda com azeitonas e azeite, uvas, vinho e cereais, os alimentos básicos da vida mediterrânea até hoje. Cartago ajudou a criar uma cultura transmediterrânea. Ao visitar as terras da bacia do Mediterrâneo, sempre fico surpreso com a semelhança entre o estilo de vida encontrado aqui na Tunísia, na Sicília e na Espanha. Esqueça a ideia de considerar o Mediterrâneo Ocidental como um mar europeu. Em 500 a.C., era um mar africano, governado por seus donos absolutos, os cartagineses.
Cartago dominava o Mediterrâneo Ocidental. Eles não tinham rivais. E Roma era apenas uma pequena cidade-estado na Itália Central. Não havia qualquer ligação entre elas. Estamos todos presos àquela versão feita por Cecil B. DeMille de Roma, uma cidade imponente de mármore branco em escala gigantesca. Mas em 500 a.C., Roma era feita de madeira e lama, uma cidadezinha às margens do rio Tibre. Um império romano? Nem em sonho. A história de Cartago nos força a ver um outro lado dos romanos. Não os legisladores íntegros, mas os arrogantes marginais. Não os baluartes da civilização, mas os ambiciosos cruéis. Por volta de 300 a.C., Roma evoluía para se tornar um estado militarizado, gerando um embrião monstruoso que tinha um destino a cumprir e lutava para nascer. Roma já se mostrava incomodada. As ilhas ao largo de sua costa ocidental eram todas cartaginesas e próximas demais para que se sentisse confortável. Na Sardenha, Cartago dispunha das riquezas provenientes de suas minas de prata, ouro, cobre, estanho e zinco. Os cartagineses cobiçavam terras como esta no sul da Sardenha. A terra aqui é literalmente repleta de minerais preciosos. E além disso, situa-se bem perto do mar, pronta para despejar seus metais nos navios cartagineses ancorados. Durante mais de 300 anos, a vasta riqueza mineral da Sardenha e da Espanha sustentou os esforços da marinha cartaginesa que policiava o mar Mediterrâneo, mantendo-o aberto aos negócios. O controle do mar era o que importava. À medida que os rivais desenvolviam frotas navais, os cartagineses já estavam bem à frente na área. Seus navios podiam ser montados rapidamente, porque se assemelhavam a um kit de montagem com as instruções escritas diretamente na madeira. Era um projeto visionário, que um dia iria contribuir para a queda de Cartago. O problema é que alguém, praticamente qualquer um, com alguma experiência de carpintaria, poderia montar esse barco. Quem tivesse o modelo, não precisava dispor de um construtor de barcos para montá-lo. 2000 anos antes de Arquia, os cartagineses criaram uma marinha versátil. E aqui está ele, o equipamento de primeira que assustava os inimigos. A frota cartaginesa podia dominar e superar qualquer outra no Mediterrâneo. Dias calmos para Cartago, mas eles não levaram em consideração a insatisfação manifestada lá na Itália. Roma, aquela cidade-estado pequena e insignificante, após uma longa série de guerras sangrentas, havia subjugado toda a Itália Central. Roma estava em ascensão, mas ainda não passava de um pequeno poder regional. Nada com que os cartagineses devessem se preocupar. Era o que pensavam. Mas Roma havia se tornado um competidor. Suas legiões avançavam pelo sul, devorando a terra em seu caminho, cidade por cidade, estado por estado. Enquanto os cartagineses festejavam o seu sucesso, olhos invejosos começavam a avaliar sua boa sorte. Desde seu início humilde, a ascensão de Roma foi implacável. Por volta do terceiro século a.C., já havia se imposto através da Itália com determinação, sorte e com uma força esmagadora. Não demorou para que os supremacistas da terra procurassem um novo desafio, o mar. Chegava ao fim o monopólio de Cartago sobre o Mediterrâneo. Por volta de 275 a.C., Roma havia conquistado praticamente toda a Itália e começava a olhar com interesse as rotas comerciais lucrativas ao sul controladas por Cartago. Mas antes de representar um desafio, precisava conquistar o mar.
O fruto mais suculento de Cartago era a Sicília, quase na metade do caminho entre Roma e o norte da África, uma posição excelente para uma violenta disputa. O empate rancoroso deu lugar a uma guerra fria. Cartago prometeu ficar fora da Itália se Roma ficasse fora da Sicília. Mas tenho a impressão de que os cartagineses nem desconfiavam do problema com o qual estavam lidando. Havia uma nova elite controlando Roma, os novos ricos com muito dinheiro e pouco escrúpulo, que ambicionavam os encantos da Sicília. Dá para ver o motivo neste majestoso sítio arqueológico, uma colônia cartaginesa na pequena ilha de Motia, ao largo da costa oeste da Sicília. Aqui a comunidade explorava um lucrativo entreposto comercial para os navios cartagineses que circulavam pelo Mediterrâneo. Havia bons motivos para Roma ambicionar a Sicília. Roma era governada pelo medo. A Sicília ficava a um pulinho da Itália continental, e lugares assim, como este porto em Motia, eram fantásticos para garantir o rearmamento e o reabastecimento dos navios cartagineses para uma possível investida contra o território italiano. Outro motivo para a agressividade de Roma era a cobiça. Os negociantes que viraram políticos e agora controlavam Roma haviam originalmente feito fortuna através do comércio ao sul do Mediterrâneo. E um de seus melhores fregueses era Cartago. Eles achavam que, se controlassem esses locais, poderiam inundar o norte da África com seus produtos. E assim, o temor e a cobiça, os gêmeos beligerantes de Roma, deram seu primeiro golpe contra o Império de Cartago, 264 anos antes de Cristo. A história o chamou de Primeira Guerra Púnica, mas, para mim, foi mais do que um simples conflito. Sua selvageria não teve paralelo e durou 25 anos. Porém, mais que isso, marcou o nascimento sangrento de Roma como um império. E agora, nas mesmas águas onde os navios romanos e cartagineses, certa vez, lutaram numa guerra que mudou irreversivelmente o equilíbrio do poder no Mediterrâneo. A Primeira Guerra Púnica foi um momento decisivo para o Império Romano. Roma, tradicionalmente um poder terrestre, finalmente se aventurava no mar. Mas não foi fácil. Vejam só os números. Eles perderam 700 navios em comparação com os 400 dos cartagineses e passaram do desastre à catástrofe. Um almirante romano, frustrado porque as aves sagradas, que afastariam a má sorte, não queriam comer, as jogou do navio, dizendo: se não estão com fome, talvez queiram beber algo. E comandou o maior desastre naval que Roma já sofrera, perdendo toda a sua frota. Mas numa das ironias mais amargas da história antiga, foram os cartagineses que inadvertidamente transformaram Roma numa grande potência marítima. O curso da guerra estava prestes a mudar. Por uma sorte incrível, os navios de guerra cartagineses foram parar em águas romanas. Ao capturar um navio, Roma teve uma oportunidade incrível para aprender a construir o melhor navio de combate. Os construtores de navios romanos imediatamente o desmontaram e descobriram que cada peça estava marcada com uma letra. Com a velocidade de um raio, a marinha romana copiou o navio tábua por tábua, prego por prego, graças àquelas instruções tão úteis deixadas pelos cartagineses. E em pouco tempo, Roma dispunha de uma marinha similar. 220 navios foram construídos em 45 dias. Roma agora podia enfrentar Cartago em igualdade de condições. Se conseguissem derrotar Cartago no mar, removeriam o único obstáculo que impedia sua exploração do Mediterrâneo. O equilíbrio de poder oscilou violentamente entre Cartago e Roma por mais 20 anos, até que em 241 a.C., Cartago sofreu uma derrota catastrófica. Ela foi forçada a entregar todas as suas terras e a Sicília. Roma agora poderia controlar a passagem para o Mediterrâneo Ocidental. Atuava como polícia e coletora de impostos. Decidia quem podia entrar e quem podia sair.
Roma havia imposto uma derrota esmagadora a Cartago em seu próprio elemento, o mar. Roma agora tinha o Império Mediterrâneo de Cartago em vista. Através de uma guerra cruel, Roma havia se tornado uma superpotência. Esta é uma reconstrução da coluna erguida para celebrar o fim da Primeira Guerra Púnica. Esta inscrição aqui detalha a famosa vitória naval sobre os cartagineses. É preciso entender que 20 anos antes, Roma não tinha uma marinha e agora havia derrotado Cartago, a rainha do mar Mediterrâneo. E os romanos estavam imensamente orgulhosos de sua vitória. Eles observaram e aprenderam. Tomaram a cidade de Cartago no seu próprio quintal e venceram. Como aqueles romanos devem ter apreciado ver a grande superpotência ser humilhada. Eles forçaram Cartago a pagar o equivalente a dezenas de milhares de dólares em indenizações de guerra. Para piorar a situação, a marinha romana capturou a Sardenha no ano seguinte e exigiu outro pagamento vultoso de Cartago. Depois, com uma cobiça irrefreável, Roma acrescentou novos termos ao tratado pós-guerra, argumentando que os originais eram lenientes demais. Esses termos severos e as humilhações foram profundamente sentidas em Cartago, e Roma, ao quebrar os termos de seu próprio tratado de paz, acumulava um grande problema para o futuro. Cartago era uma fornalha de ressentimento após sua derrota para Roma. Eles perderam um bom pedaço de seu império para um bando de arrogantes, e agora estavam sendo vítimas de extorsão e multas. Cartago queria vingança, e dessa névoa de ódio e humilhação, a vingança foi lentamente assumindo a forma humana. O jovem general Amílcar Barca foi enviado para o sul da Espanha para tentar reviver a sorte cartaginesa e fez uma descoberta valiosa. Esta terra, agora esgotada, após 2000 anos de exploração, esbanjava riqueza mineral, particularmente a prata, o metal precioso do mundo antigo. E com isso, Cartago agora podia pagar seus débitos a Roma e lançar um sério desafio ao seu poder. Primeiro, Amílcar arquitetou uma expansão extraordinária na Espanha, até Cartago dominar quase todo o país. Depois, usou essa nova riqueza para reestruturar as antigas cidades fenícias como Cádiz, aqui no sul, usurpando o eixo do poder cartaginês da velha guarda no norte da África. Se os grandes e poderosos de Cartago achavam que Amílcar iria se submeter a eles, teriam um choque. Este aventureiro cartaginês tinha seus próprios planos. Ele construiu sua própria capital imperial e descaradamente a batizou de Cartago, em homenagem à cidade-mãe. Com seus belos portos, seu palácio real e seu templo de Eshmun, esta era a Cartago da Espanha. Amílcar e seus herdeiros construíram um estado imprevisível e beligerante que ansiava por uma luta contra Roma. E para os apaziguadores no antigo país, essa Cartago estava perigosamente fora de controle. Sob as águas deste vale está o que resta das vastas minas cartaginesas que Amílcar explorava para acumular um fundo de guerra grande o bastante para financiar um ataque sério contra Roma. Ele até envolveu seu pequeno filho na vingança, e aqui entramos no território do mito. Pai dominador, filho obediente. O menino faz um juramento de ódio eterno contra seu inimigo, em frente aos altares dos deuses, e jamais esquece. Essa história reforça o mito que envolve o general mais famoso da história. Não se trata de um homem qualquer. Este guerreiro se chama Aníbal. Aníbal era um terrível pesadelo para Roma. Um cartaginês que era um brilhante general em terra. Ele aprendeu aqui, nas colinas ao sul da Espanha, lutando contra as tribos. Ele tinha um truque na manga: 21 elefantes.
Imaginem ver um elefante de 3 toneladas avançando cheio de coragem por causa do vinho que lhe deram para beber. Mas as coisas nem sempre davam certo. Às vezes, esses elefantes atacavam as próprias tropas. E, por isso, cada um dos condutores recebia um espigão de metal para enfiar no crânio do elefante e matá-lo na hora. Aníbal adorava fazer o que seus inimigos menos esperavam, mas sua natureza volátil costumava prejudicar mais o seu próprio lado que o dos romanos. Apenas um elefante sobreviveu à épica jornada, e ele precisou parar de recrutar mais tropas em razão das enormes perdas. Muito se conta sobre o ódio patológico de Aníbal contra Roma. Mas havia outras razões mais vãs para o seu comportamento. É como se precisasse atacar seus inimigos. Mas ele não encarava o desafio como se fosse parte de uma grande estratégia militar. Aníbal era um oportunista bem-sucedido. Espanha, Gália, Itália e o destino final, Roma. Quando Aníbal retornou à África, pela primeira vez em 30 anos, deve ter ficado chocado e desiludido. Ele se viu rejeitado pela própria cidade em nome da qual lutara. Ele havia passado a maior parte da vida na Espanha, e seus companheiros cartagineses não confiavam nele. Em vez de recebê-lo como herói, os anciãos da cidade o evitavam como se fosse estrangeiro. Até tentaram negociar um tratado de paz secreto com Roma pelas suas costas. E em 202 a.C., em Zama, o inevitável aconteceu. O lendário Aníbal foi completamente derrotado pelos exércitos romanos. Era o fim. Cartago o recompensou por seus esforços com um breve cargo no governo, mas o general exausto logo se aposentou. Matadores romanos caçaram Aníbal, mas ele tomou veneno, não lhes dando o gosto do triunfo simbólico de um assassinato. Mesmo após seu suicídio, ele continuou existindo como uma presença obscura na imaginação romana, um poder demoníaco mítico que podia ser consumido durante décadas, sempre que Roma precisasse de um inimigo. Aníbal havia insultado Roma com o espectro de sua própria morte. E Roma jamais o perdoou ou esqueceu. Cartago foi obrigada a pagar. Os restos patéticos de sua poderosa marinha foram incendiados à vista da cidade. Todos os seus territórios no estrangeiro foram confiscados e a cidade recebeu uma conta de bilhões de dólares em dinheiro atual que precisava ser paga a Roma nos próximos 50 anos. Cartago havia sido estrondosamente derrotada. O que me surpreende é que este não foi o momento escolhido por Roma para varrer Cartago da face da terra. Ela iria esperar mais de 40 anos para aniquilar Cartago, quando não houvesse mais uma desculpa possível. Mas para os romanos, a vingança é um prato que se saboreia frio. Foi aqui onde tudo aconteceu, a extraordinária casa do Senado em Roma. Era aqui que os exaltados e os moderados debatiam como resolver um problema como Cartago. Os exaltados eram liderados por uma das figuras mais controversas da República Romana, Catão, um extremista e xenófobo que pautava sua vida de acordo com as façanhas dos cartagineses. Ele escreveu: "Eu me alistei no exército aos 17 anos, quando Aníbal fazia sua campanha incendiando a Itália." Diferentemente de muitos de seus colegas senadores, que também se sentaram nestes bancos, Catão não podia se gabar de uma linhagem aristocrática, mas se autopromovia, ansioso que todos soubessem do estilo de vida modesto que levara, trabalhando nos campos com seus escravos, comendo nabo e bebendo chá.
Catão alegava que a falta de estátuas suas por toda Roma provava sua extrema modéstia. Outros atribuíam isso à sua aparência repulsiva. Catão, esse estraga-prazeres puritano, adorava vociferar contra a vida luxuosa de seus colegas senadores. Ele causou a demissão de um senador pelo crime abominável de beijar sua esposa em público. Catão reservava seu ódio mais venenoso para Cartago. Esse veterano da Segunda Guerra Púnica insistia que Roma devia ter destruído Cartago quando teve chance. E todos os seus discursos terminavam com a frase mortal: "Delenda est Cartago! Cartago deve ser destruída." Até então, Catão era apenas uma sombra maléfica na orla da política romana. Ele tinha um poderoso oponente, o aristocrata Cipião, que liderava uma facção anti-guerra. Cartago é o estímulo da nossa grandeza, Cipião lembrava a seus colegas. Era o estimado rival que mantinha Roma forte. E Roma, ele argumentava, descambaria para a cobiça e complacência caso se tornasse uma única superpotência. O apaziguador Cipião defendia uma Cartago forte para salvar Roma de si mesma. Deveria haver paz, mas o renascimento milagroso de Cartago voltou a estimular os belicosos para a guerra. Sua economia crescia rapidamente. 10 anos após sua derrota mais terrível, os cartagineses haviam transformado a crise em triunfo. Eles conseguiram pagar todos os débitos de guerra a Roma 40 anos antes. Em 153 a.C., Catão, aos 81 anos, visitou Cartago como parte de uma delegação e ficou estarrecido ao ver quão rica a cidade havia se tornado novamente. Ele até suspeitou que os cartagineses estivessem rompendo os tratados de limitação de armas estabelecidos 50 anos antes. Esse não era o efeito desejado daqueles tratados punitivos. Imaginem a frustração do homem. Cartago simplesmente não morria. E para Catão, esse rival perigoso agora precisava ser aniquilado de uma vez por todas. Desprezado no Senado, Catão se voltou ao povo, com um ataque de virar o estômago. Ele fez pressão, encenou jogos públicos, alimentou a cobiça de Roma pela riqueza de Cartago e manipulou o temor que havia se tornado um hábito romano desde que Aníbal dera um safanão na poderosa república. E Catão terminava cada discurso com seu jargão malévolo: "Delenda est Cartago. Cartago deve ser destruída." Seu maior desempenho foi exatamente aqui, no Senado. Quando ele abriu a toga, deixou cair suculentos figos maduros. "De onde vocês acham que vieram?" ele disse. "Da vibrante e próspera Cartago, há apenas 3 dias daqui." E com isso ganhou o debate. Catão conseguiu levar a melhor sobre um inimigo contra o qual investira a vida toda. A partir daquele momento, Cartago estava prestes a sucumbir. Catão agora só procurava uma desculpa para justificar sua destruição. Mas Cartago percebeu a mudança nos ventos provenientes de Roma e não iria se entregar. Nesta pequena ilha em Cartago, houve uma descoberta maravilhosa feita pelo arqueólogo britânico Henry Hurst. Esta era uma instalação naval secreta para 180 navios de guerra cartagineses. Esta rampa que vemos aqui, e muitas outras que haviam ao redor da ilha, levavam diretamente até a beira da água. Os navios que precisavam ser rearmados e reabastecidos eram puxados até o centro da ilha. E quando esta maravilha da engenharia marítima foi construída? Bom, a cerâmica encontrada pelos arqueólogos no local sob a própria estrutura data do final da Segunda Guerra Púnica, quando Cartago havia prometido solenemente só manter uma frota de 10 navios de guerra. Alguém não estava respeitando as regras.
Só havia este pequeno canal, agora bloqueado por esta estrada moderna, ligando os portos militares com os legítimos portos comerciais e o mar aberto. Eles estavam bem ocultos dos curiosos olhos romanos. Além disso, na ilha, havia uma torre alta de onde podiam observar qualquer inspetor de armas romano que aparecesse. O pressentimento de Catão tinha razão de ser. Cartago com certeza iria opor resistência. Dois anos após a visita de Catão, em 151 a.C., um jovem líder impetuoso se destacou em Cartago. Seu nome era Asdrúbal. Em pouco tempo, ele estava lutando para defender Cartago das incursões de um reino vizinho. Mas ao fazer isso, ele ousadamente rompeu os termos do Tratado de Paz com Roma. Os romanos agora tinham a desculpa de que precisavam para travar uma guerra contra Cartago. Roma enviou um grande exército com 85 mil homens e fez um ultimato: que Cartago se desarmasse completamente. Asdrúbal obedeceu. Então, os romanos fizeram uma nova exigência ultrajante: que os cartagineses abandonassem sua capital e saíssem do Mediterrâneo para sempre. Diante da extinção, Cartago não teve outra escolha a não ser ficar e lutar. O gesto final de Catão, antes de morrer, foi garantir que o homem encarregado da destruição de Cartago fosse outro membro da dinastia Cipião. E Cipião sabia exatamente o que fazer. Ele sufocou Cartago com um cerco. Como vingança, Asdrúbal ordenou que os olhos, a língua e os genitais dos prisioneiros romanos fossem arrancados com ganchos de ferro nas muralhas da cidade. Os cartagineses os esfolaram vivos e jogaram seus corpos ainda respirando para seus camaradas aglomerados embaixo. Chegara a hora de os romanos agirem. Num belo dia de primavera, as tropas de Cipião finalmente romperam os portões do porto de Cartago. E Cipião ordenou o ataque final contra a cidade sitiada e seus habitantes esfomeados. Mas antes, ele reanimou as tropas com as seguintes palavras: espalhem o medo e o terror por toda a cidade de Cartago. E nos dias seguintes, as tropas seguiram sua ordem ao pé da letra. Após capturar a Cidade Baixa, Cipião se concentrou no prêmio máximo, a capital de Cartago, no Monte Birsa, último refúgio dos habitantes da cidade. 3 ruas levavam à colina. As casas que as ladeavam eram bem unidas e tinham 6 andares. À medida que as tropas romanas avançavam, os cartagineses montaram uma defesa desesperada, lançando mísseis do telhado. Mas Cipião, um militar experiente, sabia como revidar tais táticas. Ele ordenou que as casas fossem incendiadas, mas as passagens abaixo ficassem desimpedidas. Assim, os esquadrões da morte podiam executar seu trabalho. À medida que mais e mais casas eram incendiadas, idosos, mulheres e crianças que estavam escondidos nesses locais iam sucumbindo. Seus corpos enegrecidos e mutilados foram brutalmente removidos do caminho pelos esquadrões de limpeza romanos. Tanto os vivos quanto os mortos eram jogados em buracos enormes, enquanto outros eram pisoteados pelos cavalos da cavalaria romana até que seus rostos perdessem as feições humanas. A cidade foi consumida num furacão infernal durante 6 dias e noites. Cipião, como todo bom comandante de esquadrão da morte, alternava regularmente as tropas, não só para conservar sua força física, mas também sua sanidade. No 7º dia, Cipião foi até um local elevado e, ao olhar para baixo, calculou que o conflito brutal ainda duraria muitos dias. Mas estava errado. Um grupo de anciãos cartagineses não deixou que seu líder Asdrúbal cuidasse do problema. Eles imploraram a Cipião que poupasse suas vidas. Ele atendeu ao pedido. Naquele mesmo dia, 50 mil homens, mulheres e crianças cruzaram um portão na muralha para uma vida de cruel escravidão.
Após ver seu povo desertando da cidade sitiada, Asdrúbal finalmente cedeu. Ele foi até Cipião e implorou por misericórdia. Essa covardia não passou despercebida nem ilesa. Sua esposa havia se refugiado das chamas no telhado do grande templo de Eshmon, juntamente com seus filhos. E à medida que as chamas ardiam à sua volta, ela expressava seu desprezo pelo traiçoeiro Asdrúbal. Mostrando desprezo pelo marido covarde, ela externou sua violenta reprovação. Infeliz, traidor, és o mais efeminado dos homens. Este fogo irá me sepultar junto com meus filhos. Mas e quanto a você, o grande líder de Cartago? Que terrível punição vai receber do homem a quem você está se submetendo? Que romano vagabundo você vai honrar? Com estas palavras ela matou os filhos e os lançou ao fogo. E logo em seguida se jogou. Cartago estava morta. Após esse episódio chocante, as ruínas enegrecidas de Cartago foram sistematicamente destruídas. Milhares de tropas romanas passaram um ano inteiro executando as palavras de Catão ao pé da letra. No mundo moderno, Hiroshima e Nagasaki foram aniquiladas numa manhã ao toque de um botão. Mas no mundo antigo, destruir uma cidade significava realmente sujar as mãos. Por que Roma fez isso? Em última análise, creio que foi um pragmatismo a sangue frio que selou o destino de Cartago. Roma entendeu que só poderia se tornar uma superpotência global erradicando seus oponentes mais talentosos. Surpreendentemente, no mesmo ano, Roma fez exatamente a mesma coisa com a grande cidade grega de Corinto. Fizeram isso uma vez, 2 vezes. Não precisavam fazer uma terceira vez. Era um exemplo prático sobre o poder absoluto de Roma. A obliteração a sangue frio de 2 das maiores cidades do Mediterrâneo serviria como uma mensagem clara. A Roma imperial havia chegado. As coisas certamente jamais voltariam a ser as mesmas para o mundo mediterrâneo. Agora tudo seria feito segundo um grande plano imperial, e o Mediterrâneo se transformaria no supermercado de Roma. Quando lutaram pela primeira vez, Cartago era a rainha do Mediterrâneo. Apenas 100 anos depois, Roma se referia ao Mediterrâneo como Mare Nostrum, nosso mar. Eis aqui o motivo de tudo. Este navio naufragado romano, que está no museu em Cádiz, nos dá uma ideia maravilhosa das riquezas agora disponíveis a Roma, após a derrota de Cartago. Este navio rangia sob o peso dos produtos naturais da bacia do Mediterrâneo. Temos lingotes das minas de chumbo da Espanha, e estas ânforas estavam cheias até a borda, de vinho, azeitonas, óleo e trigo. Estes eram os verdadeiros despojos das guerras púnicas. Os soldados romanos que haviam aniquilado Cartago voltaram para casa para o desfile da vitória no coração de Roma. No mesmo local onde os italianos desfilam hoje em dia. Mas teriam um choque. Não há dúvida de que não foram só os cartagineses que perderam com as guerras púnicas. O que os camponeses, que constituíam a espinha dorsal do vitorioso exército romano, ganharam com esses 20 anos de conflitos militares? O triunfo reluzente sob o qual marcharam pelas ruas de Roma, com guirlandas de flores e multidões empolgadas, fizeram com que acreditassem que teriam um futuro melhor. Contudo, logo perceberam que haviam sido traídos. Os senadores de Roma não tinham a intenção de compartilhar os despojos das guerras púnicas. Chegaram até a roubar a terra dos soldados enquanto estavam longe lutando. Enquanto a aristocracia engordava com os lucros, nascia uma nova classe inferior dependente das doações e do pão gratuito. A terra dos veteranos foi usada para cultivar o trigo que os alimentava, porções de carboidratos para mantê-los submissos. Mais tarde foram construídos complexos de lazer, como o Coliseu, para manter as massas entretidas.
No fim, a recompensa pela longa luta contra Cartago foi um ingresso com desconto para um combate humano. Pão e circo para as massas não era assim tão bom quanto diziam. Durante 150 anos, a história desses dois impérios rivais, Roma e Cartago, esteve unida na riqueza e na pobreza, na Guerra Fria e na violenta. Para Roma, a guerra contra Cartago foi uma tutela saturada de sangue. Roma foi pressionada ao limite por Cartago à medida que o atrito se transformou em guerra e a guerra em conflito final. Sem Cartago, Roma jamais teria se tornado uma superpotência. Mas ela ainda não havia acabado com esta importante cidade. Mesmo derrotada, Cartago foi mais útil do que nunca a Roma. Versão brasileira, DPN Santos.